E aí, tio Léo, hoje vamos responder se o filme Animais Noturno é bom. Tá pronto para responder essa pergunta? Vamos conversar aqui sobre o filme que nós assistimos e vamos responder se o filme é bom, com um pouco de spoiler. E aí, tio Léo, vamos começar então a nossa pequena resenha aqui. Pô, cara, assim, você sabe que eu entrego geral, né, do que a gente faz ou deixa de fazer. Galera, eu e o Tio Doug está iniciando essa série aí de uma conversinha mais tranquila, resenhando, pá. E a gente falou, pô, vamos escolher, pegar umas séries, uns filmes, um negócio pequeno e tal, vamos bater esse papo. E o filme escolhido erroneamente por mim, erroneamente eu digo o seguinte, Foi. não é uma questão de bom ou ruim, mas, pô, o filme é daquele jeito do outro. Então, assim, sem mais delongas, Animais Noturnos vai realmente revelar umas paradas aí complicadas da vida do ser humano, né, Douglas? O que tu achou, cara? Você consegue pensar assim, qual é a parada? Ele tá em que tipo de cinema? Não, vamos lá. O filme Animais Noturno, né? Ele é estrelado pela Amy Adams, né? Que fez a Lois Lane lá do Homem de Aço, do Henry Pô, Cavill. É, show. ela faz também é com Jake Gyllenhaal, né? Que é o cara aí que astro do Dia Depois da Manhã, cotado também um tempo atrás aí pro Homem-Aranha lá no passado. Ela faz o papel de uma artista, né? Uma que tem uma arte um pouco Mágica, né? duvidosa, né? A arte dela a gente já no início do filme, É ela faz o papel, progressista, cara. Tu ela tá meio não, duvidoso, não, não é? me incomodou, me incomodou. Quando eu Não, comecei a assistir, quando eu comecei a assistir o filme, eu estava achando que eu estava vendo a continuação do filme A Substância, né? Porque aparece umas é, senhoras um pouquinho acima do peso, pelada, dançando. Oh, gente, que é. é isso que eu estou vendo? Eu não estou entendendo nada. Esse Depois eu dia, fui entender que aquilo ali era uma arte. Ai, meu Deus do céu. Então, ela é dona dessa galeria, aí tem um namorado, marido que trai ela, que não dá atenção a ela, e nisso o ex-marido dela, que é o Jake Gyllenhaal, ele manda o manuscrito de um livro que ele escreveu e quer que ela, né, calma, segura. Ó, uma coisa quer que legal, ela dê o aval. porque ele tá veloz. É a seguinte: esse ex-marido dela, ele também é o mistério, parceiro. Lembra dele? Ele é o mistério lá do Homem-Aranha. É, longe do ar. Lembrou? Barbudinho? Pá! Não lembrava, tá vendo? É É, essa parada aí. Mas isso que tu falou faz sentido. E aí, galera, não é uma correção, não. É pelo contrário. É apenas uma oportunidade de a gente entender que é de verdade aquele tipo de arte que a gente não está muito acostumado. Pô, vamos dizer assim, a galeria dela de arte trabalha realmente muito com o nu e muito meio que o erotismo, mas não aquele erotismo exacerbado, sem vergonha, nada disso. Realmente é uma questão de visualização de corpos. E quando ele falou a respeito da substância, é que o pessoal inicia um processo bem parecido mesmo com a substância. Assim, uma loucura aquilo lá. Mas assim, continua, Douglas, era só para dar uma acalmada. Você tá correndo, onde? Fala aí. tá, o filme é assim. Aí ela começa a ler o livro e aí começa a história do livro aparecer na tela. É como se fosse um filme dentro de um filme. Porque o filme, Boa. na minha opinião, o filme, a parte da história dela é ruim. O filme mesmo é a história do livro, que a gente vê em tela, né? Que ele, ela tá lendo, tá imaginando o cara na estrada com ela e com a filha. No Sim, princípio, a gente não sabe se aquilo ali é uma história real, porque eu estava pensando que era uma história real. Quando ele começou a contar, eu pensei, caraca, eles tiveram uma filha. Aí uma filha adolescente, aí eles estão andando na estrada à noite, e nisso passa perto de uns caras assim, um cara de brabo mesmo, e você já vê que aquilo ali tá dando merda, que aquilo ali vai dar merda, e o personagem do Jake Gyllenhaal é um cara que é, sei, fraco, né? Sei lá, é um cara que não gosta de confusão. não, não lembro não. Para mim, o filme é aquilo.
Quando sai da história, fica chato. Quando sai da história. Ali dentro da história que se passa lá da estrada, aí dos caras lá que tira ele da estrada, aí tem todos aqueles eventos acontecendo ali, ali é o filme. Quando sai daquilo e vai para a vida real ali, para mim, o filme se perde. Aí é que está o mistério, Tidô. Olha só. Esse filme é bom porque ele te dá dupla percepção do que pode ser real e até o que não é real, e ao mesmo tempo se une. Ah, mas como assim eles se unem na questão? A parte que você viu e que você fala assim, pô, a vida dela é monótona e tal, é a explicação de como tudo realmente começou e como está. É o passado, o presente e, obviamente, que vai culminar no futuro, que aparentemente não está tão distante. Não sei se você sacou, mas em um dos momentos que eles estão conversando lá, ela e o novo marido, ela deixa claro que a diferença entre uma coisa e outra são 20 anos. Lembra disso? Você sacou essa parte quando ela declara o tempo que ela não está mais com o marido dela, Sim, sim, sim. aproximadamente? Sim, sim. Isso conota o seguinte, galera, que a história do livro dele provavelmente era a história da vida dele quando ele sai dela e aí ele casa com uma outra mulher e tem uma filha adolescente que provavelmente tem exatamente esses 20 anos. E eu O não que tenho. na minha mente encaixou foi o que ele entregou para ela foi a partir da ficção, e ele deixa bem claro que, por exemplo, quando eu chamei ele de bundão, gente, não tem outra palavra melhor, é porque ela mesma chama ele de fraco, a mãe dela chama ele de fraco, entendeu? Para você ver, a mãe dela não queria que ele casasse com ela, lembra disso? Ela fala bem claramente, não pode, que ele é fraco e tal, o pai não vai te dar o que você merece, ok? Porque, na verdade, esta pessoa, ela é rica e ele não. E aí eles casam, ficam um certo tempo e tal, pá, tudo bonitinho, mas depois daquilo, ela acaba terminando com ele da pior maneira possível. Não é só a traição. Tu lembra? Vou jogar no teu colo para ver se tu viu mesmo e estava atento. É de fato a traição que magoa ele ou tem uma outra coisa no meio disso? O que você viu lá que realmente magoou o nosso herói bundão? Lembra? É, Fala para mim. rapaz, então, Obrigado. Não ele, lembra? ele é um cara grudento, né? Então, é um cara que ficava grudando nela e acabou que ela cedeu às coisas que a mãe falou e abandona ele, né? Então, isso aí foi o que ele ficou puto, né? Que na visão dele, Sim, eles tinham um relacionamento, ela gostava dele. o que foi pior que acho que essa parte não pegou. Não E, lembra, né? Ó, tem um trecho do filme, galera, que infelizmente aí o drama se faz com perfeição. Ela aparece com o futuro marido dela dentro do carro, tá? Com a pessoa que obviamente ela tá atraindo esse rapaz. E aí ela tá na frente de uma clínica de aborto, mas ele não conversando com soube, ele, né? aí ele fala assim, pô, não, não, aí é que tá. E quando eles estão conversando, e ela fala, pô, eu fiz algo horrível, ele não vai me perdoar, não. Tipo, ele não vai me perdoar só pela, não, pela traição. Ele não vai me perdoar porque eu acabei de tirar o filho dele. Mas o cara não Ela olha sabia. para frente, quem está lá no meio da é ele está lá, vê a situação, Ah, é tá, tá, onde dá a tá. verdadeira o mérito. Tipo, a traição foi menor, mas a perda do filho, ela retirar o filho, né, dele e tal, foi onde magoou o cara extremamente. Agora, E aí vamos fazer a conexão agora com o que o tio Doug falou a respeito, né, dessa viagem louca do livro. Galera, é um real, muito bravo, agora eu entendi. entendeu? Agora eu entendi. Mas, assim, e aí, como é que tu se sente agora com essa informação? Fala pra mim, como é que ficou na tua cabeça? Não, então, agora eu entendi que a história, ele tá. Aí, tipo assim, ele dá a filha na cabeça dele, seria a filha que eles tinham, e a alusão da morte da filha dele. Só que aí tem aquilo, né? Na história dele, a mulher também morre. Então é como se ele estivesse desejando a morte dela. E assim, eu vou te dizer. Ali a gente várias coisas.
várias coisas possíveis, mas fala aí. Para mim, o que eu mais gostei, entre aspas, é aquela sensação do filme, da história, do livro, quando tá na estrada e você vê como é que aquilo vai terminar. Você vê que os caras são safados e eu me coloco no lugar do cara, eu fico pensando, cara, se eu tô na estrada à noite, dois caras estão emparelhados no carro, na frente. Eu não vou ficar buzinando. Eu vou esperar um pouco, eu vou reduzir a velocidade para depois eles saírem. Aí o cara vai Deixar ele ir embora. dar buzinada, irrita os caras. E depois, já irritou os caras, mete o pé. Mete o pé, assim, não para, não para. Ah, o cara bateu no meu carro. Aí o cara, pô, o cara cheio de. Ó, primeiro, ele tá sozinho. Mesmo que ele fosse bom de porrada. O outro carro tem uns quatro caras? Três caras, três caras. Tem Um três cara dirigindo e caras. dois caras. Três caras. Aí você fica. O cara pode estar armado, pode não estar, mas se não tiver, são três na mão. Então, assim, não é qualquer um, né, que encara três na mão. E à noite, num lugar deserto, cara, mete o pé, foda-se o prejuízo, mete o pé. Aí o cara vai parar, aí a filha dele é bonita, a mulher dele é bonita. Pô, mesmo se fosse feia, né? Os caras é maluco. Aí tem aquele lance, pô, você vai no meu carro, elas vão no meu para você não fugir. O cara vai acreditar naquela historinha, pô. Não, pior, ele não acreditou, não, ele ficou acuado. A pior parte, isso que você falou faz muito sentido. Porque, na verdade, é o seguinte: na hora que. Primeiro, ele não queria viajar à noite. Você lembra dessa parte? Ele Não. falou, né, que ele iria parar num hotel no meio da estrada, algo parecido, para depois seguir. Aí a filha dele fala assim: ah, mãe, não, vamos direto. Erro um. Não só por conta disso, de saber que vai acontecer alguma coisa na estrada, mas porque descansar essa parada toda. Tudo bem que se ela não vai, não tem filme. A verdade é essa. O erro 2 é que nesse embolô, você notou que antes deles serem acuados, esse pessoal malandro estava acuando outro carro. Estava perturbando outra galera na Vi, estrada, vi, seguindo vi, vi. direto. Esse é o procedimento dos caras ali mal intencionados. Após essa questão, esse pessoal consegue passar à frente e ir embora. E aí é como tu falou, começa a buzinar, pá, e ele. Só que infelizmente a filha dele faz uma parada que ninguém merece. Depois que ocorreu um pouquinho das paradas, ela vai lá e, se eu não estou enganado, dá o Ela dedo no mostrou o meio para dedo. Mas, cara, independente, ativou. olha só, Eles iam fazer sem ele vergonha, ia fazer de mas qualquer jeito. ativou à vontade. Então, quando você vê que um dos caras, depois a gente vai traçar o perfil dos malandros do outro carro, mas já vou adiantar o perfil do principal. Ele é aquele tipo de psicopata que precisa de um olhar para a direita ou à esquerda seu, que ele vai interpretar que você está falando algo ruim dele. De cara é isso. E no momento que, infelizmente, ela age daquela maneira, ela ativa nele a necessidade dele fazer tudo que pudesse ser de ruim lá para a parada. E aí foi como você falou: o carro é parado no meio do nada, eles batem no carro do cara, obrigam ele, e como eu já tinha dito, infelizmente ele é bundão, fraco, que o personagem dele montado foi exatamente isso, e ele estava lá realmente com duas mulheres bonitas e tal, e ele sozinho, contra três caras, eles não eram brutamontes, mas pô, tinham um porte, né? E se desenrolou da pior maneira possível. Por quê? Porque, primeiro, eles começam a confundir a cabeça da família. A mãe se descontrola, você viu que ela se descontrola? Ela começa a se Sim. descontrolar no meio da ação. O cara que é meio psicopata, ele começa a trabalhar o descontrole dele de uma maneira agradável. Ele está se sentindo bem. A rapaziada, começa a bater no cara, começa a segurar, começa a se aproveitar da filha e da mãe na frente dele. Só que, infelizmente, a personalidade dele, que é até chamada de frágil em alguns momentos, pela ex-esposa e também pela sogra, acaba se pronunciando. Então, quando a gente chegar um pouquinho mais à frente ali, a gente vai ter algumas coisas que, ó, é brabo. Mas vamos pular, vamos chegar à parte ali agora já deles, né, sumirem com as mulheres e ele ficar em determinado local. Como é que foi para você ver ele e apenas um dos bandidos conversando? Como é que foi isso aí? Tu lembra direitinho? Quando o bandido leva ele para o mato, Sim, ele para lá, tipo, num deserto, sozinho.
Como é sim. que foi aquela situação ali para você? Porque você sabe que o bandido estava, né, minando as ideias dele e falando a pregada de coisa. Como é que foi isso? Pô, ali, Recorda? ali, pra mim, o cara ia levar ele pra lá pra matar ele, pô. É assim, ele é muito idiota de, pô, ter ido. Ai, cara, É, é muita sucessão de erro ali, é coisas que. no mesmo lugar que a esposa e a filha, né? Ele foi ludibriado para isso. Aí quando chegou lá, o cara ainda falou assim: a estrada acabou, né? Assim, eu tomei de ideia que de fato ele não fosse morrer ali. Ali não era para ele morrer, mas era realmente para botar na cabeça dele que ele era fraco e que aquela fraqueza dele ia ferrar a vida dele. Aí é quando o Cara, cara abandona e vai embora, né? e avançando mais lá pro final, né, que, pô, depois ele descobre que morreu a filha e a esposa, aí tem aquele detetive lá que tá ajudando ele, e aí o cara já se oferece, ó, não vai dar em nada, porque não tem prova. O que você quiser fazer, eu faço, tô dentro. E aí eles vão Mas atrás. também, tu lembra por quê? Oi? Você lembra por que o policial também está exatamente no tudo ou nada? É, tá no tudo ou nada porque ele tá em estado terminal, né, em câncer. Então, para ele, Então, ele tem não uma motivação tem nada a fora a justiça. perder. Aí, Exato. aí outra covardia dele, pô, tipo assim, ele já perdeu a mulher, ele já perdeu a filha. Aí o cara ele reconhece os bandidos, ele sabe que é os caras. Aí o xerife, ele tá num lugar isolado, na cabana dele, com os dois caras algemados, com a arma na frente dele. E aí, o que que você quer fazer? E aí, segura aqui a arma. E aí o cara deixa ainda os dois malucos fugir, cara. Pô, por É, muito pouco os caras podiam fugir, podia ter matado tanto o xerife quanto o xerife não, tanto o detetive quanto ele. Ele na covardia dele, deixa o cara fugir. Cara, ali é mais um para você ver como é que o personagem é problemático. infelizmente, o que elas falaram dele era fato real. Ele era uma pessoa fraca mesmo, né? Que não conseguia, por exemplo, a primeira situação, na fraqueza dele, não estava conseguindo desempenhar muito bem a questão de ser escritor. Mas até aí não estava matando ninguém, né? Mas infelizmente a fraqueza que ele teve ali acabou vitimando a esposa e a filha, né? E quando E chega nesse clímax final, foi o que você falou, ele não consegue apertar o gatilho. Pelo menos não naquele momento. E aí é quando dá ruim, o xerife vai lá e mata um dos caras, né? Que foi exatamente esse cara que parou ele, né? E deixou ele lá perdido no meio do mato. E o outro, que foi tipo o mandante, praticamente, o cara número um, ele meio que escapa, mas volta para o mesmo trailer onde ele abusou aham. e matou as mulheres. E aí o cara vai para lá. E aí, como é que se desenrola essa parada aí, Tudor? Cara, então, aí já lá pro final do filme, a mulher tá lendo o livro também, né? Uhum. E aí ele vai para essa cabana atrás do cara sozinho. Na covardia, ele quase ainda morre, que ele aponta a arma, demora a atirar no cara, o cara parte para cima dele, o cara admite a Sim. culpa pela primeira vez e parte para cima dele, ele vai dar um tiro no peito do cara, mas toma uma porrada. O que que eu entendi Pé ali de cabra no depois? meio da cabeça. O que eu entendi ali? Que ele morreu, porque ele vai e começa a se rastejar um pouco, depois cai no chão e não levanta mais. E aí, fazendo um paralelo lá com a mulher lendo o livro, que a mulher meio que vai encontrar com ele em algum lugar. Eu Mas acho. calma, calma. Não tu vai entregar o clímax todo. Calma, respira. Você está indo bem. Só que você pulou um detalhe. E esse filme, gente, ele é de detalhe absurdo. No momento em que ele toma a pedra o pé de cabra na cara, ele cai e acorda tipo horas depois, que estava à noite e ele acorda de manhã. Ele não está conseguindo ver direito porque bateu aqui no olho dele. Lembra disso? Aham. Ensanguentado e tal, andando. Aí ele tropeça no cara, nota que matou o cara. Ele vai lá para fora, no meio do deserto. E lá ele meio que se desespera e cai. Quando ele cai sobre a arma, o que provavelmente atira matando ele. E aí corta a parada para agora. Agora você fala. Continua o que foi. Não, Senão então. não quer. Então, eu não entendi isso. Eu entendi que a lesão na cabeça dele era muito grave e que ali Não. eu acho que ele deve ter Mas não foi infartado o que vitimou depois. ele, não. Foi a arma. É, Ele cai mas, sobre a arma e aí rola o mas tiro.
Continua. Ué, atirou? Eu não lembro de ter escutado tiro. Atirou. Depois tu vê de novo, e tu vai sacar que foi. Porque, por exemplo, ele saiu e realmente estava muito mal, mas estava afetando mais a visão. Aparentemente não iria, até poderia matá-lo, né, se ele não fosse socorrido. Mas o desespero dele leva ele a cair. Quando ele cai, ele está segurando a arma e dá uma impulsão. Eu não tenho exatidão agora, mas parece que faz um barulho de tiro. Cara, eu vou E aí rever, eu não lembro disso. dá uma revista Mas assim, eu que tenho quase essa certeza, paradinha. tenho quase certeza que ali, independente da forma que ele morreu, Ele ia morrer. e que o fato dele não se encontrar com a mulher é porque eu acho que ele também morreu, né? Ele Sim, também isso aí com deve ter certeza. se matado. Isso aí eu fiquei assim, ó, pô, que ele não ia, pô, depois dessa história toda lá, autodestrutivo ali, pô, com certeza ele tem coragem, né? Aí, pô, Assim, da dupla atenção e dupla questão ali, porque, por exemplo, o tempo, eu trabalhei muito no filme com o tempo de que ele fala e responde a ela e o tempo que as coisas passam. Que o e-mail que ele envia, eu só não vi o prazo de tempo entre uma coisa e outra. Porque se ele de fato morreu antes, como é que ele estava respondendo a ela? Então isso fica meio dúbio. Talvez tenha sido uma quebra no roteiro, algum buraco, algo parecido. Mas se a gente pensar que porventura ele realmente morreu lá no deserto, foi por isso que no fim ela senta lá sozinha e toma o bolo. não, então, Então olha seria só, ele deve essa ter, possibilidade. ele mandou a mensagem para ela. Na história ele já estava planejando aquilo, ele já escreveu, ele mandou a mensagem para ela. Quando ele mandou a última mensagem, fez ela encontrar lá, ele se mata, pô. Ele se mata para. Ah, entendi. Então você entendeu que ele fez todo o livro e tal, a Sim, conversa e tal, e aí ele dá o meio desfecho ao sim, herói do livro dele. Seria esse sim, o caso. Pô, exatamente. beleza, também é uma interpretação boa. Também faz sentido. E aí, galera, é o seguinte. Respondendo, Não, então, baseado nisso tudo, o filme Animais Noturnos cara, é bom? ele é um drama muito bom. E essa pequena, pô, cara, eu não me lembro a duração, mas deve ser 1h30, alguma coisa assim. Não, 1 hora e Essa é 40. 1h40. Uma hora e Essa uma hora quarenta e e quarenta seis. vale muito a pena, galera, porque esse drama que a gente contou aqui rapidinho, nesses minutinhos, ele é muito bem desenvolvido e te deixa com essa pulga atrás da orelha direto, para tu ver, ó, duas pessoas interpretando a mesma coisa de maneiras totalmente diferentes e ângulos diferentes. É claro que o Tio Doug ele é meio assim, com detalhe, ele sempre foi meio assim, detalhe. Então, o detalhista da dupla que sou eu. Eu consigo pegar algumas nuances minúsculas e encaixar para outras paradas. Mas ele também, obviamente, naquilo que ele percebe, ele já traz de outra maneira. E é isso que a gente quer de vocês. Na minha concepção, de 10, ele leva 9,5. Por que 9,5? Eu não sou tão fã de drama, mas esse drama valeu a pena ver. Entendeu? Pô, os dois atores são extraordinários, né? Nossa querida Lois Lane e o Mistério, garoto. Olha só. Os caras já fizeram a gente ser mega feliz e triste. Ela, né, naquele momento lá com o Henry Cavill, nosso querido Superman, e ele ferrando a vida do Peter Parker, contando para todo mundo no De Volta para o Lar que o Homem-Aranha é o Peter Parker, né? Acabando com a vida do garoto. Então, Cara, assim, 9,5. E tu, Tudor? Animais então, Noturnos merece quanto de 10? De 10 tios. para mim, se o filme fosse a história do livro, para mim ali, só a história do livro, por ser pesada e por ter aquele clima, investigação, aquele embate final, tal. Cara, ali, para mim, o filme seria uns 8, 8,5. Agora, como o filme não é aquela história, tenho essas comparações, eu não gosto de drama. Drama não é o que eu gosto, não adianta. Então, assim, não, é uma personagem chata, não gostei dela, uma personagem chata. A história dela ali, pra mim, um filme nota 6, cara. Nota 6 Não tá ruim. eu Não tá ruim. Não não é de como ruim. recomendaria. Só é 6 por causa da história do livro, que toma Olha, boa parte da tela. Porque então, ó, ali, 9, 6, 15, dá uns 15, né? Dá 7,5 de nota. Pô, 7,5 de nota tá bom pra caramba. Assim, eu te entendo, como eu falei, eu também não sou fãzaço de drama.
mas eu compreendi o papel dela como necessário, porque, por exemplo, é através dele que cria o livro. A rejeição dela, ela matar o filho do cara, essa parada toda, isso faz ele, né, entrar naquela parada. E o filme, assim, por si só, principalmente nesses trechos do livro que tu falou, cara, é um dramação policial pesado, né? Porque tu falou, se talvez tivesse tudo que ela tem e colocasse só o livro dele, poderia realmente ser quase que 11. Ia dar dessa parada. Mas, galera, é o seguinte, aqui a gente já teve a nossa impressão. Precisamos que vocês, quem de vocês, dê uma olhada no filme Sem Compromisso, vê É qual isso é, aí. e dessa vez escreve lá bonitinho. Adorei esta jossa. Odiei essa jossa, que o Doug tinha razão, está uma bela porcaria. Vocês são malucos, espero que escolham coisas melhores. Isso Beleza? aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.